Fala, Book Lovers, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Literando com Edu Carvalho. E hoje eu vou trazer a resenha para vocês do livro lindíssimo, clássico inglês, Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Esse livro é incrível, essa edição da Martin Clark tá lindíssima. Olha só essa capa, é um clássico inglês que dá medo em todo mundo por conta de seu tamanho. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência com essa leitura. Então bora pro vídeo. Bom, logo de início eu já tenho que falar que ele é um clássico inglês e muitas pessoas têm receio de ler clássicos por pensar que vai ser chato, que vai ser uma leitura pesada, uma leitura enfadonha. Quando o livro é grande desse jeito, esse daqui tem 779 páginas, quando o livro é desse tamanho aí que piora tudo. As pessoas ficam com muito medo de ler e não conseguir terminar e tudo mais. Apesar de gostarem, né? Não tem como não gostar desse livro, da capa dele, da beleza dele, não tem como deixar de gostar desse livro, mas muitos têm medo, e eu também não sou diferente, estava morrendo de medo. Eu li esse livro em junho com o pessoal do Clube Sentimento de Leitor, que é um clube de leitura coletiva organizado pela Amanda. Eu já falei dele aqui algumas vezes, e em junho Jane Eyre ganhou as votações nos stories para ser a nossa leitura coletiva. E quando eu olhei o número de páginas desse livro, eu falei, gente, eu não vou dar conta de ler ele. Comprei. Quando chegou, eu fiquei incrivelmente apaixonado por esse livro. Ele foi traduzido pela Ana Duarte e pelo Carlos Duarte. E logo no primeiro capítulo desse livro, você já é arrebatado. O livro já te ganha, você já fica apaixonado pela história da Jane Eyre. O livro começa quando ela é criança, quando ela é bem pequena, e a história já nos conta que ela é órfã e mora com a tia, já que o tio, faleceu há pouco tempo, e Jane Eyre está aos cuidados da sua tia. E a gente já percebe no primeiro capítulo que ela é muito humilhada na casa da tia, sobre os tratos da tia, né? A tia maltrata ela, os primos maltratam ela tem que aceitar tudo que eles fazem, ela nunca tá certa. E desde pequena, Jane Eyre, ela era uma criança diferente, fora da casinha, ela era questionadora, ela enfrentava os seus medos, ela era totalmente pé na porta. E isso é muito incrível em uma época em que as mulheres só ouviam quietas. E logo no primeiro capítulo a gente já fica de boca aberta, porque é um capítulo realmente incrível. E a partir do primeiro capítulo, cada capítulo é um melhor que o outro. Então por isso que eu falo que muita gente tem medo de ler clássicos, mas se você quiser ler clássico, leia Jane Eyre, porque Jane Eyre é um livro surpreendente. A partir da primeira página você já se surpreende demais com a história. E a história vai se desenvolvendo, e por conta das malcriações da Jane, a tia decide mandar ela para um orfanato para meninas carentes e órfãs, que é cuidado por uma instituição religiosa, por um pastor, né, e pelas irmãs da comunidade ali. E ali ela conhece o outro lado da bondade, da fé das pessoas. Ali ela conhece o lado ruim das pessoas também, que se dizem ser de Deus. Conhece uma moça lá dentro, ela conhece uma outra menina que tem muita fé e que passa para ela um pouco dessa fé, que mostra para ela como ver as coisas com uma outra visão, com uma aceitação maior de que após a morte há uma vida melhor e tudo mais. E Jane continua convivendo nesse lugar, nesse abrigo, passa alguns anos, se não me engano ela passa 10 anos nesse abrigo, e quando ela atinge 18 anos, por ter todo um histórico no lugar, ela passa a ser professora do lugar para as novas crianças que vão chegando, e ela passa alguns anos ensinando ali, até que ela decide alçar voos maiores, viver com as próprias pernas e abandonar aquele lugar. Então ela consegue colocar um anúncio num classificados do jornal do vilarejo, e ela encontra um emprego numa mansão, numa fazenda antiga, para ser babá de uma menininha. Elas queriam uma professora e contratam Jane Eyre, e Jane Eyre vai. E naquela época era assim, né? Se arrumava um serviço, você ia morar na casa e tudo mais. Antes de chegar, ela fica toda ansiosa, ela fica quase não dorme direito, e chega o dia dela ir para a mansão. Ela vai para a mansão, conhece a governanta da casa,
conhece a menininha a qual ela vai criar, entre aspas, né, educar. E ela já se encanta pela menininha e tudo mais. E passam poucos dias, ela vai até a cidade e no meio do caminho ela encontra com um rapaz. Esse rapaz cai do seu cavalo, se machuca, ela tenta ajudar o rapaz, um senhor um pouco mais velho que ela. Ele é todo bruto com ela, todo, né, todo estressado e tudo mais, fala que ela é culpada por ele ter caído. E, enfim, acaba que ela vai fazer suas coisas na cidade, ele vai pelo caminho que ele estava indo. Quando ela retorna, ela descobre que aquele rapaz do cavalo é o dono da mansão, é o Sr. Rochester. E aí já se desenvolve uma admiração dela por ele e dele por ela, às escondidas e tudo mais. E o enredo da história é sobre isso, é sobre essa paixão dela pelo Rochester, só que ao mesmo tempo ela é uma empregada, ao mesmo tempo ele é o patrão, enfim, e a história vai se passando e muitas coisas estranhas vão sendo desenroladas na história. Tem uma moça que vive no terceiro andar da mansão, trancafiada, ninguém sabe o porquê, ninguém sabe quem é ela, só falam que ela é maluca, enfim. E aí o livro vai explicando pra gente o porquê de várias coisas, vai mostrando um pouquinho mais da Jane Eyre mulher, da Jane Eyre pessoa, vai mostrando um pouquinho mais do Sr. Rochester, vai mostrando como funciona os sentimentos humanos, os sentimentos do homem naquela época. E foi como eu falei, a cada capítulo que se passa, esse livro ganha um pouquinho mais da gente. Esse livro realmente, ele me surpreendeu, se tornou um dos meus favoritos, porque eu realmente adorei esse livro, adorei essa história. Então, passa-se um bom tempo, mais pro final do livro, a Jane Eyre acaba ficando com o Sr. Rochester, ela aceita se casar com ele, só que a maluca do terceiro andar, ela volta à tona na história e o casamento não acontece. Nisso, Jane Eyre resolve fugir, sair dos encantos do Sr. Rochester e ela some no mundo, foge para bem longe e passa fome, passa frio, toma chuva, fica igual uma mendiga. E uma família acaba acolhendo ela, uma família até que religiosa. O homem da casa ele é religioso e as outras duas irmãs dele não são tanto assim. Acabam acolhendo Jane Eyre e vão cuidando dela e vão tratando dela. Pelo fato de ela ter passado frio muitos dias, ter ficado sem comida, sem bebida, ela não consegue andar direito, ela não consegue falar, não consegue se mexer. E eles vão cuidando dela aos pouquinhos, as duas, né? As duas moradoras da casa. Vão cuidando dela, vão conversando com ela, até que ela se recompõe, começa a ajudar eles nas atividades domésticas, começa a conviver com eles e pede para eles ajudarem ela a arrumar um emprego, para ela poder ajudar eles ou sair dali, viver a própria vida e tudo mais. Com o tempo ali, a Jane Eyre ela vai desenvolvendo alguns talentos que ela já tinha, como a pintura. Ela começa a fazer alguns desenhos, alguns retratos. E só um detalhe que quando ela foi abrigada por essa família, ela inventa um outro nome, ela não fala que se chama Jane Eyre, ela inventa toda uma história para realmente deixar a história dela para trás, para não ter que ficar respondendo perguntas e tudo mais. Então ela começa a fazer retratos e um dia ela decide desenhar uma moça que o dono da casa gosta de paixão, ama ela e a Jane Eyre decide desenhar essa mulher. E embaixo ela põe o sobrenome Eyre e entrega para esse moço. Quando esse moço vê, ele fica pasmo, pálido, começa a tremer, gaguejar e não diz nada para ela, mas ele pega, guarda o desenho e volta a fazer suas coisas normais, até que chega um momento em que eles não conseguem mais guardar o segredo e aquela família reconhece que Jane Eyre é uma prima deles. E como esse mundo é pequeno, né? Em tantos lugares ela acabou sendo abrigada por pessoas da família dela. E o dono da casa diz que quando recebeu o desenho dela, viu o sobrenome e que a Jane era prima deles. E todo mundo ficou muito feliz, muito contente, tudo mais. Aí chega uma carta para ela, até as mãos dela, falando que um tio muito distante deles morreu e deixou toda a sua fortuna para ela. Então, do dia para a noite, ela passa de pobre sem casa para rica, milionária. E ela decide dividir a fortuna com ela, mais os primos. Então, ela divide a fortuna em 4 partes e divide realmente
porque ela fala que eles são a família dela e tudo mais. E a história vai se passando até que ela decide retornar para a mansão, porque ela descobre que a mansão pegou fogo, não sobrou nada nem ninguém. Então ela retorna desesperada atrás do Sr. Rochester e ela consegue se reencontrar com ele, mas agora ele está cego. O incêndio deixou ele cego e ele está sob os cuidados de alguns funcionários dele numa choupana e tudo mais. E ela se reencontra com ele e esse livro realmente é incrível. Tem muitas partes, muitos trechos, muitas frases impactantes. Eu fiz várias marcaçõezinhas nele. Eu achei incrível essa leitura. Esse livro é lindo, a diagramação dele é perfeita. É um livro tranquilo de ler. Os capítulos são um pouco longos, cada capítulo tem em média de 20 e poucas páginas. Os capítulos realmente são longos, mas a leitura compensa. Eu super indico esse livro. Essa história realmente é arrebatadora. Essa história é linda, é um clássico inglês. Vocês sabem que eu sou apaixonado pelos ingleses, então esse livro realmente se tornou um dos meus favoritos, sem sombra de dúvida. E aqui atrás vem uma frase do livro: não sou um pássaro e não fui preso em uma armadilha. Sou um ser humano livre com minha vontade independente. É uma frase da Jane Eyre que tem no livro. E essa edição da Martin Clary é linda. Quando eu vi, na hora que chegou nas minhas mãos, que eu vi essa edição, eu falei, caraca, valeu a pena, valeu super a pena ter comprado esse livro. Então o vídeo foi esse, galera. Se você gosta de vídeos assim, vídeos com resenhas, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, comente o que você achou do vídeo, o que você achou do livro. Se você tem interesse em ler ele um dia, se você já leu, me conte tudo aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com um amigo. As minhas redes sociais também vão estar aqui embaixo para você me seguir, me adicionar em todas elas. Então, vem fazer amizade comigo nas redes sociais. Aqui embaixo no box de descrição eu também vou deixar o link da Amazon para você poder comprar esse livro e vários outros títulos, várias outras coisas para você me ajudar a crescer o canal, porque comprando pelo meu link eu ganho uma comissão a cada compra. Então compre pelo meu link e me ajude, por favor. O vídeo foi esse, galera, eu contando um pouquinho da história e da minha experiência com esse livraço da Charlotte Brontë. Então eu te espero no próximo Literando com Edu Carvalho, tá bom? Até mais, tchau! September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me